Que assim seja. Se você é novo nesse canal, peço para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, deixar seu comentário aqui, se não é uma proposta de algum assunto que eu possa falar aqui na frente sobre espiritismo. Também compartilhando com as pessoas, vai ajudar muito o canal e eu agradeço profundamente. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que eu achei muito interessante, mas achei um espetáculo. Foi um vídeo que eu vi do Geraldo Lemos Neto, que é do Geraldinho. Para quem não conhece o Geraldinho, ele é praticamente um discípulo de Chico Xavier. Ele sempre esteve com o Chico Xavier. Praticamente o resto da vida do Chico Xavier esteve ao lado dele. E o Geraldinho, ele é uma pessoa que eu acho muito sensata. Ele passa as informações de uma forma muito clara. E eu vi um vídeo dele que o Chico Xavier contou para ele, depois ele passou no Facebook, depois também ele passou no YouTube. Foi uma situação assim, era sobre a condição do Hitler, depois que ele desencarnou. E aí a gente pensa assim, meu Deus, Hitler, com certeza ele foi direto para o umbral com um voo direto. Mas, claro, esse é o nosso pensamento, sabendo das barbáries que aconteceram, que Hitler causou, a morte de milhões e milhões de pessoas. Então o que o Chico Xavier contou para o Geraldinho? Que o Hitler, na época que ele estava ali quase perdendo a guerra, o mentor espiritual do Hitler, ele não aguentou, ele mesmo abandonou Hitler porque não aguentava mais, que o Hitler sempre fazia coisas erradas. E aí depois o Hitler, ele se suicidou no bunker, pelo menos é a história oficial que a gente tem, e ele desencarnou. Nesse desencarne, uma legião de espíritos de luz, de guardiães, já pegaram o Hitler, ele nem foi para o umbral, já pegaram o Hitler e levaram para o governador planetário, Jesus. Jesus, o que ele fez? Porque assim, existem planetas que a gente chama de planetas prisões. Planetas prisões. E um desses planetas, que é de planeta prisão, é Plutão. Então Jesus, ele teve uma ideia fantástica. Por quê? Imaginem só, se você fica ofendido com uma pessoa que te causa um mal, e você às vezes quer perseguir essa pessoa, imagina você causar um mal para milhões de pessoas. A gente já não brinca? Eu vou pegar no seu pé se um dia eu morrer. Você imagina milhões de pessoas, não só as que morreram, mas os familiares dessas pessoas, quererem pegar o Hitler. Ia ser assim uma coisa absurda, não importa para onde ele fosse. Então, Hitler ele jamais conseguiria, nessa hipótese, se regenerar. Jamais. Porque ele seria perseguido por centenas de anos pelos espíritos que desencarnaram por causa dele. Então, o que Jesus fez? Ele mandou o espírito de Hitler lá para Plutão, que é um planeta prisão. Ele está lá. E qual foi a pena? A gente fala pena, mas embora seja um planeta prisão, é totalmente diferente o pensamento do nosso, que o nosso é prisão mesmo. Lá é para você se regenerar, para saber tudo o que você fez na vida, para depois você tentar evoluir. E lá ele vai ficar por 1000 anos, 10 séculos. Ele vai ficar preso lá nesse planeta prisão. Até também para os espíritos que desencarnaram por causa dele, não irem atrás dele, não tentarem pegar ele. Imagina como ele ia ficar, ele nunca ia conseguir. A gente tem um pensamento de que a gente é falho, né? A gente está aqui no planeta de provas e expiações, a gente pensa, bem feito, por mim ficava lá 1 milhão de anos preso. Mas o nosso pensamento é preso para ser punido. Mas Jesus, quando manda ele para lá, não é para ser punido, embora seja um planeta prisão. É algo para ele entender, compreender o que ele fez. E Jesus deu esses 1000 anos. E aí uma coisa extraordinária que também achei, nossa, a gente vê como existem espíritos evoluídos. Um espírito, uma pessoa que ainda vivia aqui no nosso planeta, desencarnou. Lá da Índia, que se chama Mahatma Gandhi.
Gandhi, quando ele desencarnou, ele pediu autorização para uma audiência com Jesus. A gente imagina como deve ser fazer uma audiência com Jesus, e essa audiência foi concebida. Quando chegou até lá, Gandhi perguntou para Jesus a situação de Hitler, e Hitler falou tudo o que aconteceu. Inclusive que ele estava sem o mentor dele espiritual. E Gandhi, ele pediu para Jesus para ele ir até lá para ficar com Hitler, para mostrar para o Hitler sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, sobre entendimentos. Agora você imagina um espírito igual Gandhi, que se oferece para passar lá os 1000 anos com Hitler, para mostrar para o Hitler o que ele fez para ele se regenerar. Imagina quanta luz, quanta evolução tem o espírito de Gandhi. Gandhi, a gente sabe, ele foi assassinado, né, lá na Índia, ele conseguiu a libertação da Índia contra os ingleses, enfim. E aí eu fico pensando que eu não consigo me imaginar eu fazendo isso, porque o espírito ele tem que ser muito evoluído para ter esse pensamento. E ainda passar os 1000 anos lá, sendo um mentor dele para ajudar Hitler, sabendo tudo que Hitler fez. Espíritos evoluídos, eles são assim. A gente não compreende esse tipo de atitude, porque a gente não tem essa capacidade evolutiva ainda. Essa renúncia que ele faz dele para ajudar um espírito que a gente chama de malfeitor, que está trancafiado ali, vai ficar trancafiado ali por séculos e séculos, e ele mesmo assim pediu para Jesus para ir até lá, e Jesus concedeu. E aí a gente pode pensar que 1000 anos, nossa, mas é muito tempo. Pois é, mas levando em consideração a nossa imortalidade e que nós somos espíritos milenares, o que são 1000 anos diante de milhões de anos já vividos ou que temos para viver? Não é nada. Não é nada. Só que quando a gente pensa agora no imediato, é muito. Para um espírito evoluído, não é nada. Essa é a diferença. Sem demagogia, torcemos para que isso dê certo em relação a essa situação de Hitler, porque o que Gandhi está fazendo, eu não consigo imaginar alguém fazendo isso numa situação tão forte como essa. E aí o Geraldinho ele conta depois, que eu acho também muito legal, que o Chico Xavier contou essa história para ele há muitos anos, né? Muitos anos atrás. E aí em 2016 ou 2017 o Geraldinho falou que saiu uma reportagem aí em algum site estrangeiro, de que eles encontraram cartas que Gandhi enviava para o Hitler, naquela época lá da ditadura, da preocupação que o Hitler estava fazendo, tal. E ele tinha cópias das cartas guardadas. Inclusive carta que Hitler respondeu para ele. E aí acharam essas cartas recentemente, 2015, 2016. E Chico, quando falou isso pro Geraldinho, tem pelo menos mais de 20 anos. Porque ele morreu em 2002. Muito mais de 20 anos, porque ele contou faz muito tempo. E isso não se falava, que Gandhi enviava cartas pro Hitler. Isso veio à tona há pouco tempo. Enfim, mais uma história que eu achei fantástica do Chico, que contou pro Geraldinho, e eu vim aqui humildemente dividir com vocês. Muito obrigado por você assistir até o final. Eu agradeço bastante. Que assim seja.